Tá de cabeça, tá na vertical, tá escroto. Aqui não imprime para lugar não nada. Peraí. Ok? Olá, muito boa noite, você meu amigo, minha amiga, nossos telespectadores, amigos e amigas e também quem acompanha nosso amigo Jânio Gomes. Excepcionalmente hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro, nós estamos fazendo uma live aqui para vocês, porque hoje não vamos transmitir o programa Rec TV Esportes, que entraria hoje às 19 horas com a apresentação do Jânio Gomes, e o Comunica na TV, apresentado por mim, Wagner Cubilha, em função de estarmos hoje aqui no nosso estúdio, né, na nossa sede da Rec TV, né, Jânio? Fazendo um aperfeiçoamento dos equipamentos, dando uma ajustada em algumas coisas que vinham meio ruins e infelizmente não deu tempo, né, para a gente entrar no ar. Porém, nós vamos trazer aqui algumas notícias, algumas coisas que a gente ia trazer hoje, porque o nosso ofício, né, Jânio, nos faz ter essa responsabilidade com vocês. Jânio, dá uma boa noite pro nosso pessoal aí. Tudo bem, Wagner? Graças a Deus. Melhor ainda, infelizmente eu não vou ver o seu programa hoje, você falando do jogo do Flamengo ontem, né? Queríamos muito, mas eu vou ver ao vivo aqui agora. Né? Exatamente, de fato foi mais uma vitória espetacular do Flamengo. Flamengo que vinha de 2 resultados ruins contra o CSA no Maracanã, venceu por 1-0. O CSA teve inclusive chances para ganhar o jogo, mas o Flamengo fez 1-0, segurou. Contra o Goiás, fez 2-0 em Goiânia, acabou tomando um empate, os caras perderam a cabeça no finalzinho. Então o Flamengo se recuperou desses 2 jogos e contra o Corinthians venceu muito bem, sem nenhuma dificuldade. Foi um trator praticamente. Foi demais. Né? Parecia uma Ferrari competindo com o Fusca, com todo respeito, mas foi mais ou menos isso aí. Então o Flamengo voltou a jogar bem, recuperou a vantagem de 8 pontos, porque o Palmeiras, que jogou um dia antes, venceu e tinha diminuído. E houve uma discussão tremenda em relação ao jogo do Palmeiras. O Flamengo, né? Enfim, o importante é que o Flamengo conseguiu manter essa diferença para 8 pontos e segue muito firme aí em busca desse objetivo, né? Seremos campeões. Ô Jânio, antes de você entrar nas outras coisas, eu vou pegar aqui o lugar do Zé hoje. Né? Rapaz, parece que ontem foi o dia do resultado de 4-1, né? O Santos meteu uma goleada naquele time do Rio lá, o outro Botafogo, né? O Botafogo, rapaz, o Botafogo caminha, ó, a passos largos rumo ao rebaixamento. A situação do Botafogo não tá boa. Será que virou costume? Se você observar a tabela, aliás, a tabela não é boa para ninguém, né? Série A é bem difícil mesmo, mas Botafogo e Fluminense precisam se cuidar, estão muito próximos ali no limite. E o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também, né? Que ora consegue, depois volta, enfim, oscilando muito. Isso é muito perigoso, faltam 8 rodadas e quanto mais o campeonato vai chegando próximo ao fim, maior é o desespero, né? Então imagine como que tá o torcedor do Botafogo, eu vi uns torcedores, né? Porque assim, do torcedor do Fluminense eu vi alguns ainda ontem, né? Aquela angústia, empatou com o Vasco, enfim. Mas os torcedores do Botafogo... Sumiram? Não, já não tem. Né? Deve ter uns 3, 4 na cidade ocidental. E com a goleada que tomou do Santos ontem, né? Mas brincadeiras à parte, Jânio, eu quero aqui te parabenizar. Parabenizar pela coragem, sabe? Pela atitude que você teve de no domingo fazer aquela transmissão show de bola ao Duarte aqui que está atrás da câmera aqui.
ao Israel, a equipe da TV Record, da TV REC TV. Um dia chegaremos a esse nível, né? Quem garante, né? A equipe da REC TV que ontem fez a transmissão ao vivo lá do ABC de um grande jogo de futebol. Pena que a chuva atrapalhou, né? Agora é contigo, Johnny. Cabe esse esclarecimento e até um pedido de desculpa ao nosso telespectador, porque a gente começou a transmissão como começou o jogo e não terminamos nem a transmissão e nem o jogo. Nem o jogo. Por que não terminamos? Porque veio uma chuva torrencial lá no bairro ABC, para você que é daqui da cidade ocidental, para você que não é, um bairro que é um pouco afastado do centro da cidade ocidental. Então nós estávamos transmitindo o jogo lá, a final, tudo lindo, muita gente no campo, né? Uma final de campeonato amador, foi criada uma expectativa muito grande, a gente foi lá fazer a transmissão, mas no segundo tempo, por volta de 10 minutos do segundo tempo, de repente a chuva veio e nosso equipamento estava em cima de um trio elétrico, né? Com uma tenda lá, mas a chuva foi tão forte que arrancou a tenda, né? Enfim, o jogo inclusive teve que ser parado, cancelado, vai ter a continuidade no próximo domingo porque a chuva alagou todo o campo. E o placar estava quanto, João? Estava 1-0, Ciclone e Bahia, o Ciclone vencia pelo placar de 1-0. E agora, no próximo domingo, vai ter a continuidade. Vamos jogar 30 minutos ali. Isso, a partir dos 10 do segundo tempo, e aí vamos ver o que acontece, né? A gente vai voltar lá para contar a história que ficou pela metade, né? Olha, mas foi muito gostoso ontem, as pessoas mandando mensagem pro meu celular e tal, sabe que a gente tá junto aqui na REC, e falava que nunca tinha visto ninguém fazer uma transmissão de um jogo. Foi algo inédito. Aliás, a REC está fazendo algo inédito. Assim, isso dá um orgulho muito grande. Então eu queria parabenizar para você. Eu não pude estar ontem lá com vocês, mas no próximo domingo, se Deus quiser, eu vou estar lá. Então assim, foi show, cara. Só enche a gente de felicidade, né? Foi bem bacana mesmo. Estava muito legal. Foi uma pena ter interrompido a transmissão, porque estava bem legal e o jogo estava uma delícia também. Mas no próximo domingo a gente continua essa história. Se Deus a gente quiser. não vai contar a história pela metade, não. Ainda que a natureza tente nos... Foi coisa da natureza, né? Não dá para brigar, né? Não tem como, nem tem como. A gente tem que agradecer boas chuvas, né? A gente Amém precisa. por isso. Falar também do Campeonato Municipal, pessoal. Estou aqui com a minha colinha hoje, tudo improvisado aqui, mas com esse compromisso de não deixar você sem a informação, já que o nosso programa não vai ao ar hoje, eu quero lembrar que tivemos nesse fim de semana jogos das oitavas de final, né, do Campeonato Municipal, que é o principal campeonato aqui da cidade, com os seguintes resultados. Piauí e Jardim Edite empataram sem gols, a Jope venceu o Friburgo, quem mora no Friburgo, né, eu moro ali pertinho, o Friburgo perdeu de 2-1, duelo entre os Juventudes, né, Juventude Ocidental contra Juventude Parque, e o Juventude Ocidental venceu por 1-0. Houve empate entre Nova Cidade e Palmeirinha, 1-1. O Arautos goleou a equipe do São Mateus por 4-0. Tivemos outro 0-0 entre Cruzeirinho e Mesquita. O Mossoró, que é do meu bairro, venceu. O Mossoró venceu o Real por 3-2. E o Dom Bosco venceu o Asas por 2-1. Com isso, temos os classificados para as quartas de final. Juventude Ocidental, Arautos, Ajope, Piauí, Nova Cidade, Dom Bosco, Cruzeirinho e Mossoró são as equipes que vão continuar, Wagner, em busca do principal título, né, o principal campeonato aqui da cidade, o campeonato municipal. Saindo do amador rapidamente aqui para falar de algumas coisinhas que aconteceram, principalmente em função dos resultados desta rodada. Ontem o técnico do Corinthians caiu. Primeiro agora à tarde, no início da tarde, o Felipe Melo, sabe quem é o Felipe Melo? Ele no jogo passado, ele fez gestos obscenos para a torcida do Santos, enfim, foi denunciado, julgado hoje, pegou um gancho de 5 jogos. Isso criou uma chiadeira enorme, porque o Palmeiras, a torcida do Palmeiras está dizendo, não, é porque o Felipe era do Flamengo, e isso aí é para tirar um dos melhores jogadores do time, para beneficiar o Flamengo, etc. Não tem nada a ver. Eu quero até fazer um comentário, eu não sei se o Felipe Melo é um dos melhores jogadores do Palmeiras, porém, é um dos mais problemáticos. É um líder, sem dúvida. É um líder, mas é um dos mais problemáticos. Inclusive, eu li uma matéria onde o advogado do Santos pediu ao tribunal que ele fosse condenado em função dele ser o bad boy do futebol brasileiro. Tanto que pegaram um vídeo dele dizendo que ele faz uma propaganda para uma casa de jogos de aposta, né, que é até meio que legal, né, e vendendo a imagem dele de bad boy, né? Então assim, Felipe Melo realmente é um cara bem problemático. O fato é que ele foi julgado hoje, punido, 5 jogos, faltam 8. O Palmeiras está 8 pontos atrás do Flamengo, perde um jogador importante, um líder. É um prejuízo enorme. Agora, lembrando que o Palmeiras pode recorrer ao pleno, que é a instância máxima, né, da justiça esportiva, e tentar
diminuir essa pena, também corre o risco dele até ter a pena ampliada. Ampliada, né? Mas, agravada mais. Certamente o Palmeiras vai recorrer para tentar aproveitar esse jogador em mais jogos nessa reta final. Lembrar que ontem, depois da goleada sofrida no Maracanã, o Corinthians perdeu seu treinador, né? O Carille foi demitido. Né? Ele já vinha na berlinda, porque o Corinthians completou acho que 8 jogos sem vencer. Isso é muita coisa para um time da grandeza do Corinthians. Corinthians, né? E olha, o Corinthians ele deu sorte de ter feito o primeiro turno com um campeonato mais regular, né? Porque se não 8 jogos sem perder, quer dizer, menos 24 pontos, digamos assim, ele já estaria ali próximo do Botafogo, ali na área de quase sendo rebaixado, né? Por sua vez, o Flamengo completou 17 jogos sem perder. Mas ele igualou a maior marca da história. O Flamengo só tinha conseguido esse número na época do Zico. Jânio, falando nisso, ontem o Globo Esporte fez uma matéria especial com os internautas para montar o time de 81 com o time de hoje. Olha, meu amigo, para você montar esse time, para saber qual é o melhor, realmente bem difícil, bem complicado, né? Aí tinha o Romário e uma galera ali falando sobre as disparidades ou a igualdade dos dois times. Então, eu te pergunto, você... No lugar do Zé hoje, eu perguntaria para ele se o programa fosse ao ar hoje. São 8 pontos de diferença, né? Que o Flamengo está à frente do Palmeiras. Ainda dá para o Verdão? Sinceramente, não. Não que eu seja flamenguista. Né? Imaginar o seguinte, eles vão se enfrentar, tem um confronto direto. Então, considerando que o jogo é na casa do Palmeiras, que o Palmeiras tem, em tese, a obrigação de vencer, considerando que ele vai vencer, essa diferença cai para 5 pontos. Tem 7 jogos para o Palmeiras tirar essa diferença. Existe um cálculo que se o Flamengo ganhar mais 2 jogos, independente dos outros resultados, né? Se a gente conseguir aí mais 6 pontos à frente, 6 com 8, dá 14 pontos, então o Palmeiras teria que ralar muito para conseguir tirar esse campeonato do Flamengo. Tem que acontecer um absurdo para o Palmeiras reverter essa situação. Para a gente concluir aqui, o Roger, o Roger que é o treinador do Bahia, e o Thiago Nunes, que é o treinador do Atlético Paranaense, são os nomes especulados para entrar no lugar do Carille, treinador do Corinthians. São os destaques do REC Sport. Agora eu quero saber quais são os destaques da política local, enfim, o que você tem que entraria hoje no Comunica, mas que volta amanhã. Pois é, Jânio, hoje nós tínhamos feito o convite, né, para o presidente reeleito da Câmara de Vereadores, vereador Rony Gás, para vir bater um papo com a gente aqui e falar sobre esses questionamentos que estão rolando agora na cidade, em por que ele antecipou a eleição, em por que um grande inimigo político dele e um grande inimigo que vinha em questão de oposição era o próprio vereador Rodolfo Valente, do qual foi guindado a vice-presidente nessa chapa, então tinha muita coisa para explicar. Né? Ele não confirmou, ele confirmou, aliás, com a gente na sexta-feira, vocês estavam presentes comigo, disse que viria hoje, mandei mensagem, liguei, nada, não deu resposta. Mas fica mais uma vez o convite aberto que o senhor possa vir amanhã trazer essas explicações. Nós também iríamos dar destaque hoje, Jânio, em relação a 4 assassinatos no município de Cidade Ocidental nesse fim de semana. 4 né? assassinatos? 4 assassinatos. Um no Friburgo A, um no Friburgo B, um na entrada da cidade e o outro... Aonde foi, Duarte, o outro? Enfim, na cidade, né? Foi na cidade, 4 assassinatos, né? E um dos assassinatos hoje foi uma casinha, no Nápoles, né? E um dos assassinatos de hoje foi uma casinha que fizeram para um senhor de 40 e poucos anos, e parece que ele estava tendo um relacionamento com uma jovem de 14 anos, e essa jovem achou que ele tinha algum certo dinheiro, algum patrimônio, enfim, e fizeram uma casinha, ele foi visitar ela, enfim, acabou dando mais assassinatos. Então, é um número alarmante para a cidade ocidental, num fim de semana, ter 4 assassinatos. Terrível, né? Horrível, né? Esses seriam mais ou menos destaques de hoje, e entrevistas nós vamos deixar para amanhã, mas amanhã, com certeza, o Jânio vem cheio de notícias do esporte, e amanhã a gente vem cheio de notícias da política, do cotidiano e do dia a dia da nossa cidade. Eu queria, Jânio, que a gente pudesse nos despedir, né, então, das pessoas que nos acompanharam aqui. Eu vou estar com saudade de cada um de vocês que nos acompanha toda noite, mas amanhã a gente volta firme e forte e com um conteúdo bem melhor para vocês. A gente espera contar com a sua compreensão. Essa pausa hoje, ela realmente é necessária. A gente está fazendo uma série de manutenções aqui
e tentando sempre melhorar. A gente tentou finalizar a tempo, né? O programa, o REC TV é o primeiro, na sequência já seria o seu, então realmente não daria tempo. E para a gente fazer uma coisa de qualquer jeito, a gente prefere respeitar você, fazer essa live, dando essa explicação e prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, com uma qualidade melhor, porque é isso, essa é a nossa intenção. Da minha parte aqui, muito obrigado. Amanhã a gente volta a partir das 7 com o REC TV Esportes. É isso que a gente ia trazer para vocês, a nossa responsabilidade com cada um de vocês que nos assiste. Olha, fica o dica, né? Eu sou meio polêmico, eu falo mesmo, ninguém tirou a gente do ar não, tá? A gente só tá melhorando cada vez mais. Que fique claro, viu? Fique bem claro, né, Jânio? Então amanhã a gente vem com mais, porque REC TV é aquilo que a gente fala para vocês. Vem com a gente.